vamos falar um pouco sobre a tributação sobre o lucro no Brasil. Este vídeo é fruto de um estudo do livro de Manual de Contabilidade Tributária do professor Paulo Henrique Pegas. Além disso, é um estudo também que nasceu de uma curiosidade minha sobre o aspecto tributário da contabilidade aqui no Brasil. Antes de tratar desse assunto, sempre gosto de elaborar um sumário para nortear os tópicos que serão abordados neste vídeo. Bom, falaremos primeiro do contexto da tributação no Brasil. Falaremos também dos princípios do imposto de renda, além do fato gerador, da base de cálculo e, por fim, da alíquota que incide tanto sobre o imposto de renda quanto da contribuição social. Falando primeiro sobre o contexto da tributação no Brasil, é visível que aqui no Brasil a tributação sobre o lucro possui uma conotação diferente dos demais países. A forma da tributação mundial funciona mais ou menos como um imposto que incide sobre a renda, apenas isso. Aqui no Brasil, porém, incide sobre o imposto de renda, mas também foi criado um outro tributo, junto com o imposto de renda, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Essa contribuição foi autorizada e legislada através da Constituição Federal de 1988, tendo como fato gerador a base de cálculo semelhante ao imposto de renda, porém tem algumas pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças podem acontecer, por exemplo, a repartição e a destinação dos valores que são arrecadados ali com a contribuição social. Ou seja, todo valor que a contribuição social arrecada das empresas, esse valor ele é destinado 100% para a União. Diferentemente do imposto de renda, que 50% dos valores que são arrecadados do imposto de renda, eles são destinados obrigatoriamente, aos municípios e aos estados. Então essa é a diferença básica do imposto de renda e a contribuição social. Bom, uma observação interessante a se fazer é que é por esse fato que não pode ser unificado o imposto de renda com a contribuição social. Ou seja, a repartição de valores tem diferenças, mesmo que pequenas, mas cruciais, que não podem viabilizar a unificação desse imposto aqui no Brasil, tá, pessoal? Falando agora sobre os princípios básicos do imposto de renda, essa tributação deve atender 3 critérios básicos, definidos pela própria Constituição de 1988, que são as seguintes. Primeiro, o princípio da generalidade, ou seja, esse critério define que toda e qualquer forma de renda ou provento deverá ser tributado nos limites e condições permitidas pela lei. Em outras palavras, só vale o que está na regra. O segundo princípio é o princípio da universalidade, que diz que só poderá ser cobrado o imposto de renda sobre todos os que auferirem renda, sem distinção aqui de sexo, profissão, nacionalidade, cor, conforme que está previsto ali na Constituição Federal. E o por último é o princípio da progressividade, ou seja, esse critério é igualmente importante igual aos outros, mas eu acho ele de cunho extremamente importante, que é o seguinte: a tributação maior ocorrerá para quem aufere rendas maiores. Ou seja, se eu recebo mais que os demais, a tributação será proporcional ao que eu recebo. Assim como aquele que recebe menor renda também será tributado menor do que aquele que recebe maior. Então a ideia da progressividade é que o imposto aumentará, ele será progressivo de acordo com o aumento dos meus ganhos. Essa é a ideia principal ali do princípio da progressividade. Com relação ao fato gerador, quero antes de tudo falar sobre 2 tributações existentes vinculadas ao fato gerador. Bom, existe a tributação sobre o regime caixa, ou seja, o fato gerador ele vai existir quando entrar o dinheiro no banco ou no caixa da empresa. Aí sim existe o fato gerador, certo? Só que existe também uma outra tributação que é sobre o regime de competência. Diferente do imposto do regime caixa, esse aqui o dinheiro ainda não caiu, pode acontecer de não cair ainda na conta, mas o fato gerador já existe, porque já gera ali uma obrigação, um direito da empresa receber da empresa que prestou serviço o dinheiro. Então a ideia aqui do regime caixa é que quando entrar, existe o fato gerador. E o regime de competência talvez nem o dinheiro nem caia ainda no caixa ou no banco da empresa, mas sim já existe ali um fato gerador. Então tem dois regimes de tributação aqui no Brasil, que é o caixa e competência. É muito comum quem está fazendo faculdade de contabilidade lidar com essas 2 tributações
ali ao longo dos trimestres. Bom, então, traduzindo tudo, seria o seguinte: o regime caixa é quando o dinheiro entra na empresa e o regime competência é quando a empresa adquire o direito de receber essa renda. Pode ser que ainda nem tenha caído, mas ela já é tributada, já existe ali o fato gerador. Bom, agora entrando de fato no fato gerador, ele incide em dois casos, dois princípios aqui. Ele vai incidir sobre a renda, é óbvio, é uma coisa bem óbvia, ele vai incidir sobre a renda, que é entendido como um produto de capital ou do trabalho, ou até mesmo a combinação desses dois, que é sobre a renda e sobre o produto de capital. Só que também pode incidir sobre o produto provento de qualquer natureza, ou seja, são aqueles acréscimos, aumentos do patrimônio, que não se enquadram no tópico anterior, que é o caso da renda. Então, esse é o princípio aqui do fato gerador. A base de cálculo, pessoal, é bem simples. A base de cálculo é sobre o quê? Sobre o lucro da empresa. Básico, é simples assim. Mas é o seguinte, para as empresas que são tributadas pelo lucro real, a ideia é o seguinte: a base de cálculo vem depois das deduções permitidas pela Receita Federal. Assim que puder, tratarei um pouco mais sobre essa estrutura de tributação aqui no canal. Mas basicamente é isso. Para as empresas que são tributadas pelo lucro presumido, será depois que realizar o percentual de presunção, que normalmente gira em torno de 8% a 32%, e depois também das deduções da receita financeira. E aí, por fim, tem o lucro arbitrado, que é basicamente definido a base de cálculo através dos percentuais ali estipulados da presunção, quase parecido com o lucro presumido. Então, uma observação aqui que eu também coloquei no estudo. A tributação do Simples Nacional, ela não é considerada base de cálculo desses tributos, tá, pessoal? Não é considerada. É unificado, sim, tudo é unificado ali na guia do Simples Nacional, mas ela não é considerada base de cálculo. Então, é só essa observação que eu queria trazer aqui. Bom, finalizando meus estudos e também este vídeo, vamos falar agora sobre as alíquotas. Bom, a alíquota do imposto de renda, ela permanece o mesmo desde 1996, em janeiro mais ou menos de 1996. A contribuição social, por outro lado, ela tem sofrido alguns ajustes. Bom, falando primeiro agora do imposto de renda. A alíquota básica do imposto de renda é 15% sobre o lucro, certo? Ela é aplicada sobre a base de cálculo. Se achou a base de cálculo, eu até falei no slide anterior, achou a base de cálculo, incide os 15%. Porém, o imposto de renda tem um detalhe. Ele também tem uma aplicação de 10% de adicional, só que tem que atender a alguns critérios. Esses 10%, ele incide quando a empresa receber R$240 mil no ano. Caso a empresa fature menos do que isso, não tem a incidência de 10%, beleza? E, inclusive, no livro do professor Paulo Henrique Pegas, ele traz dois exemplos de empresas em seu livro. Por exemplo, a primeira empresa teve um lucro de 240 mil e, por conta disso, incidiu apenas 15% ali do imposto de renda. A outra empresa que ele traz de exemplo, ela faturou R$1 milhão. Desses 1 milhão, ela é incidido os 15% da alíquota básica do imposto de renda, que dá um valor de 150 mil, certo? O adicional funcionará da seguinte maneira: ele será aplicado sobre 760 mil. Por quê? Porque 240 mil, toda vez que passar de 240 mil o faturamento da empresa, o lucro da empresa, será permitido a isenção, a dedução de 240 mil. Isso aqui eu estou falando no ano. Mensalmente pode ser 20 mil. Para a empresa que faz a tributação ali mensal, pode ser 20 mil. 20 vezes 12 no ano, né? 240 mil. Então, é permitido 240 mil de dedução desses 1 milhão. E aí a base de cálculo é 760 mil. E aí 10% sobre 760 mil dá o equivalente a 76 mil reais. Ou seja, a empresa vai pagar aí de tributo, que teve um lucro de 1 milhão, 226 mil, que é 150 mil dos 15%, que é a alíquota básica, e mais 76 mil dos 10%, que a base de cálculo é 760 mil, da isenção de 240 mil, né? Desculpa, da dedução de 240 mil, e aí no final ela paga 226 mil. Bom, então basicamente essa é a lógica do imposto de renda. Falando agora sobre contribuição social,
esse tributo foi instituído pelo governo federal, como já tinha mencionado lá no começo. Ele é um tributo que ele incide só sobre pessoas jurídicas no Brasil, ou seja, só sobre as empresas. A finalidade desse tributo é financiar a Seguridade Social, ou seja, é aquilo ali que incide, que tem o cerne ali, onde inclui a aposentadoria, assistência social e saúde pública. Então, essa é a finalidade da arrecadação da contribuição social. Essa é a destinação, digamos assim, dos valores arrecadados com a contribuição social. Com relação à alíquota da contribuição social, ela varia entre 9% e 15%, de acordo ali com o ramo da empresa. Excepcionalmente, neste ano, que é 2021, foi sancionada a medida provisória 1034. Ela prevê um aumento da alíquota da contribuição social somente sobre os bancos, e aí está passando de 15% para 25% até o final desse ano, que é o previsto ali pela medida provisória. E para as instituições financeiras, que tem uma diferença ali de instituições financeiras, que é uma coisa bem mais ampla dos bancos, ela subiu para 20%. Ou seja, para banco saiu de 15% foi para 25%, e das outras instituições financeiras saiu do campo de 15% foi para 20%. Só que em 2022 voltará ali para a casa dos 15% novamente, tá, pessoal? Então, essa é a ideia da contribuição social. Bom, acho que chegamos ao fim e, bom, abordei aquilo que eu tinha feito no sumário dos estudos que eu fiz e espero que tenha ajudado outras pessoas que tiveram ou tenham curiosidade mais sobre esse tema de tributação aqui no Brasil. E é isso, pessoal. Obrigado.